Glória a Deus. Amém, meus queridos. Deus é bom. O tempo todo Deus é bom. Eu quero compartilhar um trecho da palavra de Deus com você. Deus tem colocado algo no meu coração. Em 1 Reis, capítulo 19. Glória a Deus. 1 Reis, capítulo 19. Nós vamos ler a partir do versículo 19. 1 Reis 19. Diz assim a palavra de Deus. Partiu, pois, Elias dali e achou a Eliseu, filho de Safate, que andava lavrando com 12 juntas de bois adiante dele, e ele estava com a 12ª. Elias passou por ele e lançou a sua capa sobre ele. Então deixou ele os bois e correu após Elias e disse: Deixa-me beijar o meu pai e a minha mãe, e então te seguirei. E ele lhe disse: Vai e volta, porque o que tenho eu te feito? Voltou, pois, de atrás dele, e tomou uma junta de bois, e os matou, e com os aparelhos dos bois cozeu as carnes, e as deu ao povo, e comeram. Então ele se levantou, e seguiu a Elias, e o servia. Glória a Deus. Queridos, essa palavra que nós acabamos de ler é o relato do chamado do ministério do profeta Eliseu. Então veja que Elias era um homem terrivelmente poderoso, a palavra de Deus diz. Ele aparece lá no capítulo 17, já afrontando o rei Acabe, que era um rei terrível. Ele olha para ele e diz: olha, segundo a minha palavra, nem chuva nem orvalho vai cair sobre a face da terra. E a palavra de Deus diz que por 3 anos e meio não choveu, nem ao menos garoou sobre a face da terra, e houve uma seca terrível. Ele disse: olha, que caia fogo do céu, e a palavra de Deus diz que consumiu, o fogo caiu do céu e consumiu aqueles soldados, capitães que iam após ele tentar prender. Ele estava lá no monte, e segunda vez os soldados vieram novamente tentar prender ele. E a palavra de Deus diz que ele disse: olha, disseram para ele: homem de Deus, desce conosco, porque Acabe te chama. E ele disse: eu realmente sou homem de Deus, que caia fogo do céu e te consuma. E o fogo do céu caiu e consumiu. E terceira vez, então veio um outro mais humilde, se prostrou, dobrou os joelhos diante dele e disse: Senhor, tem misericórdia da minha vida, eu vim porque Acabe me mandou, e ele manda te chamar. E ele disse: eu vou com você, porque reconheceu a unção de Deus que estava sobre ele. A palavra de Deus fala que ele ressuscitou mortos, fala que ele fez coisas terríveis. Ele abriu o céu derramou fogo, ele ressuscitou mortos, ele fez coisas tremendas. Afrontou e matou a fio de espada os profetas de Baal, os profetas de Azera, e era mesmo um homem de Deus. E a palavra de Deus então diz que Jezabel manda um bilhete para ele e fala: olha, segundo o que você fez com os meus profetas, eu vou fazer com você também. Então ele foge, e a palavra de Deus diz que ele então vai para o deserto, e ele anda caminho de um dia no deserto, deita debaixo de um zimbro, pede a morte, fala: Senhor, eu não sou melhor que meus pais. Ou seja, ele estava cansado. E de repente então, a palavra fala que o anjo do Senhor veio até ele, trouxe água, trouxe pão, disse para ele: levanta, come, bebe. Ele levantou, comeu, bebeu, e deitou, e dormiu de novo. E segunda vez: levanta, come, bebe, porque ainda é longa a tua caminhada. E a palavra fala que com a força daquela comida e daquela água, ele caminhou 40 dias e 40 noites no deserto, até Horebe, o monte de Deus. E lá no monte de Deus, ele fala com Deus. Nós conhecemos então a história. E Deus disse para ele: olha, Deus disse: o que você faz aqui? Ele falou: Senhor, todos se abandonaram e só eu permaneci. Deus falou: não, ainda tem 7.000 joelhos que não se dobraram a Baal. Desce, volta, porque você ainda vai ungir reis e vai ungir profetas em teu lugar. Então ele volta, ele desce mais 40 dias, 40 noites até sair do deserto. E quando então nós chegamos exatamente nesse ponto, ele vem caminhando, ele passa pela casa de Eliseu.
E quando ele viu Eliseu ele estava trabalhando. Eliseu, a história nos diz que Eliseu era um filho de fazendeiros. Aquela era uma fazenda, era uma terra próspera. Ele estava ali preparando a terra para plantar. Ele ia plantar e a palavra de Deus então diz que ele estava com uma junta de bois arando a terra. Haviam 12 juntas, ou seja, 12 pares de bois arando a terra, e ele estava na 12ª. Havia mais 11 na frente dele, não é? E ali os servos, os empregados estavam ali todos trabalhando. O pai dele era um homem próspero, uma família abençoada. Veja que ele não precisava estar ali trabalhando, porque já haviam servos trabalhando ali. Mas ele fazia questão, não é, de trabalhar, de se envolver. Então a palavra de Deus diz que Deus olhou para o coração dele e Deus viu o potencial, não é? Ele estava ali trabalhando, era uma pessoa abastada, filho, né, de fazendeiro, havia prosperidade, havia fartura, mas o coração dele queria mais. Ele queria Deus, ele tinha sede de Deus, ele sabia, ele sentia que ele tinha um chamado, que ele tinha um ministério. E quando Elias passa por ele, tira a capa e joga a capa sobre ele, a palavra de Deus fala que ele entendeu imediatamente que Elias estava chamando ele para o ministério, que Deus estava o separando para o ministério. E ele disse: permite que eu vá beijar o meu pai e minha mãe, ou seja, me despedir dos meus pais. E ele foi, se despediu dos pais, voltou, pegou a junta de bois que ele estava, e ele matou aqueles bois com a lenha dos aparelhos. Ele fez um churrasco ali, assou, cozinhou aqueles bois, deu para os servos comerem, e então ele seguiu a Eliseu. Eliseu seguiu a Elias. E a palavra de Deus fala que por 12 anos, meus queridos, por 12 anos ele andou com Elias. Por 12 anos ele andou aprendendo, conhecendo. Ele conhecia Deus de ouvir falar. Ele tinha sede de Deus. Deus olhou para o coração dele e Deus sabia que ele tinha um chamado profético, um ministério profético. E Deus o chamou, Deus o separou. E a palavra então diz que porque o seu coração não estava preso aos bens, o seu coração não estava preso, sabe, a sua riqueza, a riqueza dos seus pais, a sua herança. A palavra de Deus diz que ele abriu mão de tudo, imediatamente. O prazer, a alegria, eu imagino o quanto ele orou, o quanto ele pediu para Deus, o quanto ele buscou a face de Deus, para que ele pudesse ter um ministério, para que ele pudesse servir ao Senhor. Ele estava ali, e a palavra fala então que ele andou 12 anos com Elias, e por 12 anos ele viu coisas tremendas. Ele viu o profeta fazer coisas tremendas, Deus usar ele de uma forma poderosa, e ele foi aprendendo e aprendendo, ou seja, ele aceitou o chamado, e ele serviu Elias por 12 anos, até ele assumir o ministério profético no lugar de Elias. E a palavra de Deus fala que Eliseu, ele fez o dobro. Tudo que Elias fez, ele fez 2 vezes mais. Porque quando Elias foi tirado dele, a palavra fala que ele entendeu e ele sabia, Deus havia revelado para o coração dele. E ele não deixava Elias, ele estava o tempo todo ali junto com Elias. E Elias falou: olha, pede o que você quiser, porque você sabe que eu vou ser tirado de você. E ele disse: eu quero porção dobrada do teu ministério. Ele disse: você me pediu uma coisa difícil, mas se você estiver comigo quando Deus me arrebatar, então isso será te dado. E a palavra fala que eles estavam ali ainda conversando. Veio uma carruagem de fogo e passou por eles e separou um para cada lado. E de repente um rodemoinho começa e Elias então foi tomado por aquele redemoinho e começou a subir aos céus. Deus o levou para os céus. Elias então arranca a sua capa e lança a capa para Eliseu. Eliseu apanhou a capa de Elias, porque capa aqui simboliza ministério, capa aqui simboliza chamado, capa aqui simboliza autoridade, poder de Deus para exercer o ministério. Ele pegou a capa de Elias. E a palavra de Deus fala, meus queridos, que tudo que Elias fez, ele fez o dobro. Todo o poder, a unção, ele recebeu em dobro. Porque Deus conhecia o coração dele e ele queria mais. Ele queria. Então veja, meus queridos, que até os apóstolos, antes de serem apóstolos, eles eram discípulos. A palavra de Deus fala que o Senhor os chamou para serem discípulos. E 3 anos e meio eles andaram com o Senhor, aprendendo, conhecendo, vendo,
até que o Senhor subiu e eles então se tornaram apóstolos, receberam o poder do Senhor. Veja, meus queridos, que o desejo dele era esse, ele queria muito. Ele queria ser um servo de Deus, ele queria ser, sabe, um profeta, ele queria profetizar, ele queria, e eu fico, sabe, imaginando que hoje em dia as coisas têm sido diferentes, porque quando eu me converti, eu via o pastor pregando, eu via o ministério de louvor, eu era envolvido com música desde de criança, de muito jovem, 14, 15 anos, eu já estava ali envolvido com música, tocando em banda, aquela coisa. Então quando eu conheci o Senhor, eu parei com tudo, taquei fogo, eu fiz uma pilha no fundo do meu quintal, peguei disco, guitarra, violão, contrabaixo, tudo que eu tinha, taquei fogo. Eu falei, hoje, a partir de hoje eu quero ser uma nova criatura. E se isso era o que me prendia, Satanás me prendia através dessas coisas, então eu quero me livrar dessas coisas, não quero mais. E eu taquei fogo. E eu fiquei 5 anos na igreja. E durante 5 anos eu estava ali servindo ao Senhor, e eu observava, eu via, e o meu coração ardia quando eu via o ministério de louvor, quando eu via o pastor pregando, o meu coração ardia, eu ficava admirado, falava, como que ele consegue falar tantas coisas, enxergar tantas coisas em apenas um versículo? Eu não entendia como que aquelas coisas aconteciam. Então eu começava a buscar, eu começava a pedir para Deus, sabe, eu queria muito. E aí de repente a gente participando do ministério de varões da igreja, a gente fazia culto no lar, culto nas casas, culto nas praças, e de repente então o meu líder falou, olha, nós precisamos arrumar alguém que toque, porque a gente cantava só com as vozes. E eu disse, olha, eu sei tocar, algumas coisas eu sei, mas eu nunca toquei louvor, eu não conheço nenhum hino. E ele falou, então nós vamos preparar e tal. E queridos, esse violãozinho preto que eu estava tocando aqui, ele é muito antigo, muitos anos. Eu fui e comprei ele. E nós começamos então a aprender louvores, em busca daqui. Naquela época não tinha internet para você baixar, para você ver e olhar, não. A gente tinha que pegar o CD, a música, ouvir, tirar de ouvido, né? Aprender com alguém que soubesse e te ensinava. E eu comecei a buscar aquilo. E fui aprendendo algumas coisas. E aí de repente, sabe, pregando e aprendendo e aprendendo. E Deus foi nos dando graça, foi nos levantando. E quando eu li isso daqui, eu me lembrei. Quando eu li aqui o ministério profético de Eliseu, eu me lembrei exatamente disso. Porque ele largou tudo para servir o Senhor. Eu contei aqui, ou na igreja, eu não lembro onde que eu contei, que eu me converti, eu estava ali passando uma fase muito difícil da minha vida. E de repente, quando chegava a hora da oferta, eu não tinha nada para dar. E muitas vezes eu peguei um envelope em branco e falei, Senhor, eu não tenho dinheiro, mas eu coloco aqui, olha, pela fé, a minha vida nesse envelope. Eu entrego a minha vida para o Senhor, Deus. Faz de mim o que o Senhor quiser. E eu colocava aquele envelope na salva. Talvez a pessoa que estivesse lá contando, no tesoureiro, o diácono, podia pensar, olha, alguém está colocando um envelope aqui só para fazer que está dando alguma oferta, alguma coisa, mas essa pessoa não sabia que esse era o meu mistério com Deus. Eu não tinha, o que eu estava colocando ali não era dinheiro, mas era a minha vida, era a minha alma. Eu dizia, Senhor, está aqui a minha alma, a minha vida, tudo é teu. E quando eu vi aqui Eliseu, eu me lembrei disso. Eliseu tinha sede de Deus. Eliseu, ele estava lá arando a terra, mas o coração dele estava ali falando com Deus. Deus, até quando, Senhor? Eu sei que tem gente que está me ouvindo aqui, que também tem esse sentimento. Deus, até quando, Senhor? Deus, eu quero pregar a Tua palavra. Deus, eu quero profetizar. Deus, eu quero cantar louvores ao Teu nome. Deus, eu quero ser um instrumento nas Tuas mãos. Ainda tem gente assim. Tem muita gente que já se esfriou. Tem muita gente, sabe, que só quer. Mas tem muita gente que quer dar para o Senhor, quer oferecer para o Senhor, como Davi disse, o que poderei eu dar ao Senhor, oferecer ao Senhor, por todo o bem que o Senhor tem me feito. E Deus olhou para Eliseu e entendeu. Agora, meus queridos, eu vi duas coisas aqui interessantes. Eu poderia pregar aqui a noite toda falando sobre isso, mas o nosso tempo aqui é curto. E eu vi duas coisas. A primeira coisa, quando ele foi chamado, imediatamente ele aceitou
Ele não titubeou, ele não pensou duas vezes, porque ele sabia o que ele queria. Você sabe o que você quer? Você sabe aonde você quer chegar? Se Deus te chamar agora para alguma coisa, para um ministério, se Deus te enviar para as nações hoje, se Deus te enviar. Eu lembro que a primeira igreja que eu assumi, tinha uma pessoa, um membro, e para não fechar, o pastor me chamou e falou, olha, eu vou te mandar para um lugar difícil, você topa? Eu falei, topo. E fui eu com a minha família, eu, minha esposa e meus filhos, eram recém-nascidos ainda, bebezinhos. E eu me lembro que eu era motorista de ônibus, eu estava dentro do ônibus na minha hora de almoço, eram umas 2 horas da tarde, olhando para o céu assim, falando com Deus, descansando ali, sentado no volante, olhando para o céu e falando com Deus, sabe, chorando mesmo, falando com Deus, orando, agradecendo a Deus, porque Deus estava usando a gente com cura, muitas pessoas eram curadas, Deus havia, sabe, feito coisas tremendas, a gente conseguia ganhar famílias, a gente ia fazer culto no lar, naquela época não tinha célula, era culto no lar, a gente fazia isso, a gente ia até a casa das pessoas e pregava, e cantava, e fazia culto, fazia apelo, a família aceitava Jesus, a gente pegava aquela família e levava para a igreja, marcava domingo tal hora, a gente passava na casa daquela família e levava eles para a igreja. E meus queridos, Deus começou a falar comigo, você está feliz? Eu falei, estou feliz. Deus estava curando câncer, Deus estava curando, sabe, doença de Chagas, tantas coisas, tantas famílias. E aí, Deus falou, e se eu te levar para um lugar pequeno, um lugar, porque a nossa igreja era muito grande, eu não era pastor da igreja, eu era obreiro. E eu era muito feliz lá. E Deus disse, se eu te levar para um lugar pequeno, onde há uma necessidade, eu falei, Senhor, a minha vida está nas tuas mãos. Foi a única coisa que eu peço, Senhor, é que a minha família possa ir junto, porque eu não sei, Senhor, se eu vou conseguir ficar longe da minha família. E Deus falou, a tua família vai com você. Eu disse, Senhor, então a minha vida está nas tuas mãos. E naquela mesma noite o pastor me chamou e disse, olha, eu vou te mandar para um lugar, você aceita? Eu falei, aceito. E eu fui. E chegou lá, meu irmão, tinha um diácono, porque a igreja estava fechando. E nós assumimos aquela igreja, com muita luta, ficamos lá. E quando eu olho aqui, a primeira coisa que eu vi, quando Elias chamou Eliseu e lançou sobre ele a capa, ele foi, beijou a mãe e voltou, ele queimou o arado. Meus queridos, o que era o arado? O arado era o instrumento de trabalho dele. Como Pedro era pescador, qual era o instrumento dele? Era a rede, era o barco. E quando Jesus foi crucificado, a primeira coisa que ele fez, ele voltou, pegou o barco e a rede e foi pescar. Então veja a sabedoria de Eliseu. Eliseu, ele tinha certeza do que ele queria, ele tinha convicção do que ele queria. Ele queimou o arado e ele matou os bois. E ele cozinhou e fez ali, sabe, deu para as pessoas comerem, se despediu ali dos amigos, dos empregados ali e foi. Por quê? Porque ele sabia que se ele fosse tentado, ele poderia voltar a arar a terra. Ele poderia voltar a pegar o arado, pegar os bois e voltar a arar a terra. Mas para que isso não acontecesse, para que ele não fosse tentado com esse risco de voltar a quem ele era, ele queimou o arado, ele matou os bois e ele foi. E eu quero deixar isso para você. Tem coisas na sua vida que tem que ser deixadas para trás. Para você viver a plenitude do novo de Deus, você tem que deixar coisas para trás. Tem famílias, tem casais, e Deus estava dizendo para mim, quando a gente começou a orar, pessoas com problemas no relacionamento, eu disse, olha, pega a tua certidão de casamento para nós orarmos pelo teu casamento, justamente por isso. Porque às vezes a pessoa está lá e ela fica se lembrando do passado, sabe, do leão morto, daquilo que já foi enterrado, daquilo que passou, fica desenterrando e jogando na cara do outro, olha, você fez isso, você agiu dessa forma, daquela vez foi assim, assim. E aí você nunca vai se desprender do passado para viver o novo. Relacionamento é confiança, é confiar no marido, é confiar na esposa. E se perder, confiança se conquista.
E não vai ser dessa forma, sabe, brigando, jogando a cara, olhando para o passado, que as coisas vão se resolver. Pelo contrário, olha para frente, vive o novo. O passado, ninguém consegue voltar para ele. O passado foi só uma escola, uma experiência. O presente é o hoje, o amanhã você decide o que vai ser dele. Sabe, meus queridos, tem coisas que precisam ficar para trás, porque a palavra de Deus diz: aquele que está em Cristo Jesus é nova criatura. Você quer caminhar com Deus? Queima o teu arado. Você quer caminhar com Deus? Mata os teus bois. Você quer caminhar com Deus? Joga a tua rede fora, afunda o teu barco, para você não correr o risco de voltar um dia para lá. Tem gente que Deus tirou das drogas, do vício da bebida. Tem gente que Deus tirou do adultério. Tem gente que era bandido. Tem gente que era bom aos seus próprios olhos. Mas cada um de nós tem um arado na nossa vida. Cada um de nós temos uma história. E para você viver o novo de Deus, a primeira coisa, irmãos, olha que sabedoria tremenda. Quando a gente olha assim e fala: nossa, foi de repente Elias lançou a capa e ele saiu correndo. Não, isso já havia sido gerado no coração dele há muito tempo. Ele já estava ali falando com Deus, sabe? Deus conhecia Eliseu, como Deus conhece você, como Deus conhece a tua casa, a tua família, como Deus conhece os teus pensamentos, como Deus conhece o desejo do teu coração. Então volta a sonhar os sonhos de Deus, volta a sonhar os planos de Deus, volta a querer, irmãos, em nome de Jesus. Faz projetos, sonha em nome de Jesus. Volta a sonhar ser um levita, volta a sonhar a estar de novo no altar do Senhor, servindo o altar do Senhor. Volta de novo a pregar, volta de novo a adorar o Senhor, volta de novo a falar para o teu vizinho, para o teu colega de trabalho, que o Senhor é bom, que Ele pode mudar a história e o Senhor vai mudar. Deus é tremendo. Com mais tempo eu vou contar mais coisas do que o Senhor tem feito na minha vida, da onde o Senhor me tirou. Mas eu quero dizer isso para você em nome de Jesus. Queima o teu arado agora. Não pensa duas vezes. Porque a dúvida... O que é a dúvida? A dúvida é falta de fé. A dúvida é uma âncora que não te deixa, sabe? Raízes, elas te firmam. Raízes te alimentam. Raízes te trazem vida. Mas âncora te faz ficar paralisado. E o medo, a dúvida é uma âncora que te paralisa e não deixa você caminhar, não deixa você viver o novo. Você fica preso no passado, aquela bola de ferro presa na tua canela. E o Senhor te chamou para ser livre. O Senhor te chamou para ser livre. Você é uma bênção. Deus tem sonhos, Deus tem planos, Deus tem projetos. Para de olhar para os outros. Para de olhar para o ministério dos outros. Para de olhar, sabe, para aquele ministério gigante. Para de olhar para aquela igreja gigante. Eu conheço algumas pessoas que saíram do ministério pequeno, da família, e foram lá para Alphaville, para igrejas grandes. E sabe o que aconteceu, meus queridos? Nessa pandemia, as igrejas grandes fecharam. Talvez você ainda não sabe disso. Muitas igrejas lá no Alphaville não vão abrir mais, porque deixaram de honrar os seus compromissos. E o que aconteceu com essas pessoas? Tiveram que voltar para as igrejas pequenas, para casa. E quando a igreja abrir de novo, sabe, meus queridos, Deus é misericordioso, Deus é tão bom, o Senhor é tão bom. Sabe, Deus tinha planos para Eliseu e ele nem sabia. Ele pedia para Deus, ele orava, ele queria mais de Deus, ele tinha sede de Deus. Ele não ficava, sabe, olha, eu quero ser igual a Elias, eu quero ser... Não, meus queridos, ele falava: Senhor, a minha vida está aqui, eu sinto no meu coração, o meu coração arde, o meu coração queima, Senhor, eu tenho sede de Deus. E é isso que Deus procura um coração. Deus procura alguém que tem sede de Deus. Deus procura alguém que está disposto a queimar o arado, alguém que está disposto a matar os bois. A dizer: Senhor, a pegar um envelope em branco e falar: Senhor, a minha vida está aqui, olha, a minha alma está aqui, eu entrego, é tua.
Davi, ele disse, isso que eu poderei dar ao Senhor por todo o bem que Ele tem me dado. Queridos, Deus não precisa de dinheiro. Deus não precisa de carro, de casa. Olha, eu dei o meu carro na obra de Deus. De verdade, se você der o teu carro na obra de Deus, glória a Deus, vai ajudar. Se você não der, a obra de Deus vai continuar, porque é dele, não é nossa. A gente tem que entender isso, sabe? A palavra de Deus fala que tem uma coisa que Deus ama. São almas. São almas. Eu vou encerrar essa história com uma história que eu me lembrei agora. Vou encerrar essa mensagem com uma ilustração que eu me lembro que a pastora sempre conta. Que um rapaz, ele se converteu e ele era confeiteiro. E ele fazia os melhores bolos da cidade naquela época. E ele se converteu e ele começou a conhecer o Senhor, e ele sabia que um dia ele está na presença do Senhor, na glória, e ele começou então a estudar, e a inventar, e a preparar o melhor bolo de chocolate do mundo. Ele falou, quando eu for para a glória, eu vou levar para Jesus, eu vou fazer para ele o melhor bolo de chocolate, que ele jamais experimentou. E foi isso que ele fez. Quando ele chegou lá na glória, é uma história, uma ilustração. Quando ele chegou lá na glória, conheceu o céu, conheceu tudo, conheceu Jesus. Ele abraçou Jesus, chorou, agradeceu. Falou, Senhor, eu trouxe aqui uma coisa que o Senhor vai adorar. Que realmente, sabe, eu gastei a minha vida, o resto da minha vida, para descobrir isso daqui. É o melhor bolo de chocolate, a melhor receita, o Senhor jamais experimentou algo assim. Está aqui. Aí o Senhor olhou para aquilo e falou, querido, posso te falar uma coisa? Pega esse bolo, te agradeço, muito obrigado, mas pega esse bolo, dá para Pedro, para João, para os anjos, para quem você quiser, porque eu não gosto de bolo de chocolate. E aí o camarada se decepcionou, porque ele gastou a vida, o resto da vida, né, tentando fazer algo que agradasse ao Senhor. E aí ele falou, mas Jesus, então o que é que o Senhor gosta? Jesus falou, querido, eu amo almas, eu gosto de almas. E a palavra de Deus fala isso, porque para Deus uma alma é mais valiosa do que o mundo inteiro. Amém? Você está disposto a queimar o teu arado? Você está disposto a matar os teus bois? Então se prepara em nome de Jesus para viver coisas grandes. Mas enquanto você estiver preso no seu arado, enquanto você estiver com o Senhor, mas lá, sabe, no fundo, naquele quartinho escuro do teu coração, tiver lá um arado, tiver lá uma junta de bois, você não vai conseguir caminhar. Libera a tua vida para o Senhor, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e Ele tudo fará. Amém, meus queridos? Nós vamos encerrar, porque senão essa live vai ficar muito comprida, mas eu quero deixar essa palavra para o teu coração. Amém? Em nome de Jesus, guarda essa palavra no teu coração. Você está disposto a queimar o teu arado? Você está disposto a matar a tua junta de bois? A jogar a tua rede fora? E Pedro, quando a primeira decepção que ele teve, o primeiro medo que ele teve, ele voltou a pescar. Por que tem tanta gente que a primeira dificuldade, a primeira notícia ruim, se desvia, abandona o Senhor, abandona a fé? Quanta gente que você conhece que nesse momento aí está envolvido na bandidagem, nas drogas, na bebida, abandonou o Senhor? Justamente por isso, porque o barco e a rede estava guardadinho lá, só esperando. Se você quer ter uma vida de sobrenatural, andar sobre as águas, viver milagres da parte de Deus, queima o teu arado, em nome de Jesus. Pai querido, é a tua palavra, Senhor, e eu te peço que o Senhor alcance agora o coração dessa pessoa. Renova, Senhor, a fé, o ministério. Renova, meu Deus, em nome de Jesus, o chamado do Senhor. Faz com que essa pessoa volte a sonhar, Deus, em ser um instrumento nas tuas mãos, em ser usado pelo Senhor para curar, para ganhar almas, para adorar o teu nome, para evangelizar, para pregar. Deus, levanta essa pessoa agora em nome de Jesus, essa família, esse lar. Eu oro agora, meu Deus,
por esse casamento. Eu oro, meu Deus, por esta família, Pai, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Que ele seja abençoado nessa noite. Abençoa a tua vida, abençoa a tua casa, o teu lar, a tua família, os teus sonhos, os teus projetos. Vai dar certo. Vai ficar tudo bem em nome de Jesus, porque Deus é bom. Amém? Guarda essa palavra no teu coração e até domingo. Domingo, às 18 horas. E continuemos orando. Amém? Continuemos orando para que as coisas venham se desenrolar aí no decorrer do tempo, em nome de Jesus. Que Deus te abençoe. Amém? Fiquem todos na paz do Senhor Jesus. Glória a Deus. Até domingo, em nome de Jesus.